verso 16 do capítulo 3 de Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga amém. Amém. Tome seu assento. Queridos, eu tive uma formação teológica muito cedo. Muito cedo. Na verdade, meu desejo era apenas me satisfazer conhecendo as Escrituras. Até porque, de início, eu ministrei aulas e não era pregador. Quando você entra num seminário, e acho que todo pregador deve estudar, todo deve estudar. É questão de dever. Você aprende duas matérias que, para quem usa a palavra de Deus, são de grande importância. Essas são a hermenêutica e a homilética. Algumas faculdades têm o desejo não, elas fazem isto, separam a exegese e ensinam a parte, a hermenêutica, como se fosse uma matéria dividida da exegese. Seja qual for o método, é importante termos a capacidade de interpretar os textos bíblicos. A hermenêutica é uma ferramenta para auxílio da compreensão do que estamos lendo, e a homilética seria como aplicar o que lemos, os princípios que captamos, para o exercício da vivência cristã da igreja. E quando você aprende homilética, e digo não em faculdade, digamos seminário, há um método muito usado, que é o método de que alguns pregadores chamam, e até eu acho legal a forma que chamam de conversar com o texto. Essa conversa com o texto é dada, segundo a homilética, em 4 perguntas. E as perguntas que você vai elaborando conforme vai lendo o texto, você vai conseguindo compor o seu sermão, que é feito de uma forma bem específica e montada. Então você faz perguntas na leitura bíblica. E confesso-vos também que o seu ministério, o perfil ministerial, ele vai, eu não queria dizer categorizar, mas ele vai te marcar muito. E as pessoas perceberão, segundo a sua linha, e vou criar um rótulo. Como sempre gostei do ensino e da leitura, como sempre apreciei a academia, é notório que as minhas mensagens são feitas por perguntas, algumas inteligentes, e não tenho vergonha de expressar que algumas são ridículas. E para ter a inspiração dessa mensagem, a pergunta foi ridícula. E qual foi a pergunta? Eu olho um templo lindo desse, lindo de fato, e me pergunto qual a importância de um templo. Quando viajo e prego em algumas igrejas, eu pergunto, seja pequena ou grande, qual a importância do templo? Pessoas inteligentes fazem perguntas, logo você deve estar raciocinando conforme estou falando e se perguntando, através disso, que pergunta é essa? Talvez até aquele aqui em Feira de Santana que não conhece Deus, ao passar em frente a um templo tão lindo como esse, sabe a importância de um templo, no mínimo algum princípio, dentre eles a manifestação de Deus entre os homens. Perfeito. A pergunta que faço, ela parece incoerente, mas ela tem coerência. Coerência porque eu li em Êxodo capítulo 25, no verso 8, uma afirmativa divina, sendo a verdade um atributo de Deus. E ele quem disse a Moisés, eu habitarei no meio deles. Para alguns que dominam o hebraico, a conotação do texto sugere, eu habitarei neles, quando esta casa estiver feita. Deus disse que habitaria. Só que quando Davi manifesta a Natã o desejo da construção de uma casa, incomodado quando percebe que a arca de Deus está abrigada entre cortinas e ele mora em um palácio cujo a matéria-prima excede onde a arca de Deus está sendo abrigada, ele incomodado diz, eu desejo edificar a Deus uma casa, e a aprovação de Deus nesse texto é linda, e dentro da aprovação, Natã tomado por Deus diz, ora, desde o tempo do Êxodo, até os juízes, eu não habitei em casa. Ora, habita ou não? Habita ou não? Está aqui ou não?
Quero te lembrar que a expressão habitar ali é shahan no hebraico, que significa se estabelecer. A conotação é: eu me estabelecerei quando esta casa for erguida. Deus precisa de uma casa. Deus pediu uma casa a Davi. Então você quer dizer o quê, Carlos? Quero te dizer que você olhe para o Éden. Quando você olha para o Éden, você perceberá que o homem, desfrutando de um estado de inocência, Deus se manifestava na viração do dia, ao se manifestar chamando Adão pelo nome, se relacionava com Adão, e ao se relacionar com Adão, o texto não descreve um posicionamento ou uma metodologia para tal manifestação. Simplesmente chamando Adão pelo nome na viração do dia, Adão se desprendia e se relacionava com Deus, o que significa que a manifestação divina não está presa a nada. E o Novo Testamento? Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A samaritana, interrogando a Cristo, diz: Senhor, nós aprendemos que Deus só desce aqui, se manifesta aqui. Vocês aprenderam que Ele se manifesta lá. Deus está dividido ou onde Ele se manifesta? Ele diz: olha, você adora o que você nem conhece, pois a salvação vem deles. O importante é você entender. Entender o quê? Que Deus procura os verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Tá, a pergunta não foi respondida, eu quero saber aonde. Ele diz: está respondida. Se for em espírito e em verdade, não importa. É no seu quarto, na sua casa, no seu carro, na sua rua. Quer dizer que você está sugerindo que o templo não... Opa, eu não disse isso. A sua percepção que está afetada. O templo é importante para mim, para você. E me desculpe, não sou ofensivo, sou educado e jamais utilizaria o microfone para atacar alguém. Não é do meu perfil. O que eu digo para você, digo por sensatez. Se não estivéssemos aqui, com todo respeito, estaríamos em casa, conversando em frente à TV ou nos relacionando em redes sociais. Se não tem uma casa como essa, o homem já teria se perdido há muito tempo. Segundo uma linha judaica, acredita-se que o templo foi estabelecido após o pecado do bezerro de ouro, de forma histórica e cronológica. O que significa que quando eu estou nesse corre-corre do dia a dia, pastor Valdemiro, trabalhando, correndo, estudando, faculdade, esposa, casa, roupa e tal, e vai. Quando eu passo em frente a este templo, o que penso? Eu preciso parar. Entrar e dar a Deus aquilo que é só dele. Primeiro, o que está acontecendo aqui é um culto onde um templo está dentro do templo. Ou não sabeis vós que sois templo de Deus? Ora, se somos templo, perdoe-me, o culto não termina. Se você pensa que o culto termina quando o pastor Valdomiro impletar a bênção apostólica, você se engana. Porque quando a bênção apostólica for dada, o que termina é a reunião dos santos. Aí cada um para sua casa. Só que quando a bênção é dada, você vira uma Assembleia de Deus com pernas, com nome, CPF e RG. Qual é o desejo divino? Que a manifestação que cá está perdure em ti. E quando você saia daqui, você vire um templo para quem está lá e não conhece aqui. Se somos um templo, e acredito que como toda a Assembleia de Deus de linha pentecostal, seja tricotômica. Acreditamos na composição do homem feita em 3 partes, corpo, alma e espírito. Alguém está me ouvindo ainda? Diga amém. Eu disse, eu vou me alongar. Não se canse. Se somos compostos de corpo, alma e espírito, segundo White Manion, que fala muito bem sobre isso, ele dá um exemplo da lâmpada. Então, quando olhamos para a lâmpada, percebemos que o corpo a lâmpada é o nosso corpo, a corrente elétrica é o nosso espírito, e o choque da energia elétrica com a lâmpada nessa clareza chamada alma. Então, o corpo é a bainha da alma e do espírito, a alma a sede das minhas emoções, e o espírito, segundo White Manion, consciência, intuição e percepção da glória de Deus. Somos tricotômicos, semelhante ao tabernáculo que Deus deu a Moisés. Em Êxodo capítulo 25, composto de 3 partes. Nestas 3 partes existem 6 mobílias, todas elas posicionadas de forma onde Deus as posicionou. Então Deus diz, parte externa, eu quero comparar com o corpo. Lugar santo, alma, santíssimo, espírito. Deus diz, Moisés, 2 mobílias no corpo.
3 na alma e 1 no espírito. Das 6 mobílias, 3 têm o mesmo enfeite, chamado de Zer-Zahav. Zer-Zahav significa coroa de ouro, bordadura de ouro. Coroa na Bíblia tem no mínimo aí 5 vertentes, dentre elas êxito. Das 6, 3 têm o mesmo enfeite, uma coroa. E quais são as 3 que têm coroa? Mesa, altar do incenso, mesa dos pães e arca da aliança. Eu quero rapidamente falar sobre 2 coroas da alma e 1 do espírito. 2 coroas da alma e 1 do espírito. Quem me ouve ainda, diga amém, por favor. A primeira coroa é o altar do incenso. O altar do incenso, logo você nota que temos 2 altares, altar do sacrifício e altar do incenso. O altar do sacrifício, a palavra sacrifício no singular é a palavra corban, e corban não é só sacrifício, dá a noção de proximidade. O que é o sacrifício? Aquilo que te eleva e te aproxima. Só que proximidade dá noção de distância. Proximidade dá noção de distância. Qual é a prova? A prova é que estou próximo ao pastor Valdomiro e ao mesmo tempo estou distante. Então a proximidade ainda cria uma noção de distância. Só que altar do sacrifício, a palavra vem da expressão ketoret, que significa nó no aramaico e conexão no hebraico. Nó e conexão. O altar do sacrifício te achega, o altar do incenso te envolve. O que é que acontece no altar do sacrifício? 5 ofertas voluntárias, distintas de Levítico capítulo 16, que é a oferta de Yom Kippur para expiação do pecado nacional de Israel. Essa é obrigatória. As 5 são voluntárias, 4 com sangue, 1 sem sangue, o que significa que o princípio desse sacrifício é de baixo para cima. E o que vem de baixo para cima me aproxima, mas não me une. Pregar é bom, mas não significa que eu sou um Deus. Cantar é bom, mas não significa que sou um em Deus. Quando é que eu sei que sou um? Quando o incenso é inalado, porque incenso não bate fora, incenso entra. Aqui não pesa o que somos fora, aqui pesa o que somos dentro. Você pode estar olhando para mim pregando e dizendo, está unido. Deus pode estar olhando e estar dizendo, está perto. Quando é que eu sei que sou um? Quando o incenso entra. E quando o incenso entra, ele trata. Trata onde? Por dentro. E o que importa? O de dentro vai transformando de fora. Será que você ainda quer escutar? Diga amém, por favor. Vamos chegar lá. Qual é a característica de quem é um em Deus? Alguém pergunta para Cristo o seguinte: qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, eu te dou o maior, eu te dou o segundo semelhante e te dou a explicação. Quer? Quero. O primeiro maior, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo semelhante, amar o seu próximo como a ti mesmo. E a explicação? Nele se resume a lei de Moisés e dos profetas. João escreve, o evangelho que vos tenho pregado é que ameis uns aos outros. Primeira epístola de Pedro, que eu preguei na Alfimadeb, ele diz que vos ameis, e não com amor fingido. E se eu não amar, você só está perto. Só perto. Qual é a prova? A prova é que Cristo ensina que o amor ao próximo é um mandamento, só que não é novo, está escrito em Levítico capítulo 19. A lei já dizia isto. Ame ao seu irmão como a ti mesmo. E quando eu não amo? Quando eu não amo, eu estou impuro, bloqueado.
Alguns escrevem a expressão tamê como bloqueado. E qual é a prova disso? A prova disso é um sacrifício muito explanado pelos rabinos sobre a vaca vermelha. Então a vaca vermelha é um sacrifício que você torra a vaca inteira até ficar a cinza, joga a cinza na água para a purificação de quem está impuro. Só que quem está impuro não adulterou, não fornicou, não traiu, não aprontou. Quem está impuro só tocou no defunto. E ao tocar no defunto já está impuro. O que significa que para Deus tem gente impura que ainda não sabe. E quando é que fica pura? Só fica pura quando o sacerdote pega a vaca, queima a vaca até ficar a cinza, joga na água e lava o camarada. Quando o camarada toma banho, o sacerdote fica sujo para o ofertante ficar limpo. Qual é o princípio da oferta? Quando dá a vida para o outro é desbloqueado. A expressão impuro é também bloqueado. O que significa que quando eu canto, prego, não traio a minha esposa, não adultério, ou não fornico, ou não faço nada, mas não consigo liberar perdão, Deus olha e diz, está bloqueado. Quer a prova? É uma convenção, e eu tenho um compromisso com a verdade. Somos uma nação e muito forte, mas dificilmente prosperamos. E por que não prosperamos? Porque Jesus disse, quando vieres trazer a tua oferta, naquele tempo eram animais. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, guarda o dinheiro no bolso. Vá até o teu irmão e se conserta com ele para que a tua oferta seja aceita. Alguém ousado diz, tá, devo amar a quem? Ele disse, deixa eu te contar uma história. Um viajante vindo a Jericó, tomou uma coça. Foi assaltado e quase morreu. E aí? E aí que um sacerdote apareceu. O sacerdote olhou para o quase morto e disse, não posso tocar, porque se tocar fica impuro, e se fica impuro não posso prestar culto. É o culto ou ajudar, é o culto é o próximo, é o culto é o próximo. Passou de largo e foi. Claro, Jesus, se eu fosse o sacerdote também faria. Ele disse, esse é o problema do século 21. Qual é o problema? Vocês estão tão preocupados com o culto que não conseguem perceber que tem gente morrendo do seu lado. Aí veio o levita. O levita olhou e disse, se o meu líder se afasta, eu também me afasto. Porque a melhor pregação é a com a vida. Então ele morreu. Eu não acabei a história. Vinha um samaritano. Não. O samaritano não conversa com o judeu. Ele pegou o cavalo e pisoteou. Não. O samaritano entendia que a vida dele com Deus independe da ajuda dos outros. E o que ele fez? Ele olhou para o judeu, que quando atravessa Samaria vai com muita gente porque sai briga. Ele olhou para um judeu que, segundo o Kenneth Bailey, que morou 10 anos na Líbia para escrever um livro sobre parábola, ele descreve que se um judeu estivesse consciente, pediria para morrer, a não ser ajudado por samaritano, e diria, eu prefiro morrer do que tocar em você. Ele está olhando para quem tem nojo dele. O samaritano está olhando para quem, quando ele vai cantar, tapa os ouvidos. O samaritano está olhando para quem, quando ele vai pregar, vai para o banheiro. O samaritano está olhando para quem, quando ele vai fazer alguma coisa na igreja, a pessoa sai fora. E o samaritano está olhando para quem, quando ele vai reger, a pessoa não quer participar. E aí, ele disse, quando eu conheci a Deus, a primeira coisa que eu sinto quando entro na igreja é constrangimento. Porque quando sento aqui, eu sei que o inocente morreu para eu sentar aqui. Logo, quando eu vejo alguém que não gosta de mim, eu não vou para o Facebook. Eu tenho que descer do cavalo e estender a mão para esse alguém dizendo, se você não fala comigo, eu falo contigo. Se você vai para o banheiro, eu vou atrás de você. Se você não vai com a minha, eu vou com a sua. Porque se eu não te amar, eu estou bloqueado. Qual é a prova? Jó. E agora eu posso aplicar. O problema de Jó, na minha humilde opinião, não foi perder tudo. Qual é a prova? Quando ele perde, ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Tem gente que não é apegada às coisas como somos. E que é quando a prova? Quando a prova começa, é quando os 3 amigos ficam em silêncio, 7 dias olhando para ele, dizendo assim, ó, você já morreu, enterra.
Amigo! Nenhum dos amigos abriu a carteira, fez uma vaquinha, levou ele para casa para tomar um banho, para visitar o médico. Ninguém! Todos olhavam e diziam, está em pecado, escondeu alguma coisa, confessa logo, o justo não sofre desse jeito. Confessa, confessa, confessa. Ele disse, eu não sei o que eu fiz, maldito dia que eu nasci, eu preferi a morte. Aí Deus olha para ele e diz, você sabe de muita coisa, mas de uma você não sabe, onde estava a estrela, como os ossos se formam. Ele vai se constrangendo e diz, pois bem, quem sabe sou eu, levanta e vai abençoar quem disse que você está em pecado. Levanta e vai orar por quem tanto te critica. Levanta e vai estender a mão para quem não vai com a sua cara. Levanta e vai abençoar quem tanto te persegue. Levanta e vai abençoar quem tanto te maltrata. Perceba que Deus não tenta, Deus só diz, levanta e faça. Ele olha para quem não ajudou e diz, eu vim te abençoar, precisando mais do que você. Mas já que Deus mandou, está feito. Enquanto ele abençoava, Deus dizia, agora tá destravado. Desbloqueia. Olha a descrição do texto. Enquanto Jó orava, Deus pegou o cativeiro e disse, só faltava liberar perdão. Só faltava liberar perdão. E o segundo estágio de Jó, quem está entendendo a proposta do evangelho já está glorificando há muito tempo. O meu desejo esta noite, como disse no princípio, já sabendo do efeito da mensagem, que um pouco que constrange, não é que você apenas glorifique, não é apenas que você se regozije, é que quando terminar o culto, você ligue o celular, pegue aquele número, ligue para aquela pessoa e diz, não dá para viver assim, o incenso entrou aqui dentro, um dos dois tem que descer do cavalo, então eu desço do cavalo, pois aquele que quer ser grande, que desça, quem quer ser o primeiro, que sejam. Quem está entendendo essa mensagem, segure na mão da pessoa mais próxima ao seu lado, por favor, chacoalhe a mão dele e diga, eu preciso te perdoar para estar próximo de Deus. Eu preciso te respeitar mais para estar próximo de Deus. Eu preciso te amar mais para estar perto de Deus. Se você não vai a mim, eu vou a tu. Se você não libera, eu libero. Mas o evangelho tem que ser vivido e não apenas falado. Cadê aqueles que vão liberar perdão? Dá um pulo dessa cadeira e uma gazeta de glória. Se o incenso entrou, mas e eu? Se existe eu, você não conhece Deus. Não existe mais eu. O eu morreu. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ou vive eu ou vive ele. Como eu já morri, quando eu olho para ele, eu entendo que eu sou um miserável pecador e que machuco ele todo dia. E eu não sei que amor é esse que ele tem, que me perdoa todo dia. Se ele me perdoa, quem sou eu para não te perdoar, irmão? Levante a tua mão lá no segundo andar. Já estou encerrando. Lá no segundo andar, lá no segundo andar. A partir desta noite, e não passará desta noite, você não é mais um membro, você é um templo da Assembleia de Deus com pernas. Você não é mais o João, a Maria, a Patrícia. Você é a casa onde Deus se manifesta, e a casa de Deus é rica em misericórdia. Não baixe a tua mão. Quando você liberar esse perdão, eu digo sem medo de errar, pode preparar o culto de ação de graça, porque Deus vai virar teu cativeiro. Quem recebe isso, fecha a palma da mão. Um minuto de glória, só quem ama, só quem ama, adora daí que eu adoro daqui. Deixa Deus se desbloquear.
Meu filho, corre para o Facebook e apaga aquela postagem que maltrata o teu irmão. Minha irmã, bloqueia aquela pessoa que só fala mal de pastor. Um reino dividido não subsiste. Diabo imundo, pega as tuas malas e bate em retirada. Caça cantara machandaraia. Termino. Olhe para mim. Olhe para mim. A gente não está se respeitando. Aí marca gabinete com o pastor já atarefado, tem que aguentar. Não porque Beltrano, não porque fulano, não foi pastor, olha meu sonho fiz aqui, olha aqui pastor aqui, olha isso aqui lá. Alguém vai ter que descer, se não descer vai cair do cavalo. Camarada errou há 20 anos e você carrega essa raiva ainda. Erraram com você há 15 anos atrás e você carrega isso ainda. Como é que toma ceia, irmão? Aquele que diz que ama a Deus, que nem vê, se não ama o seu próximo, nunca amou a Deus. Vou terminar, hein? Aqui não tem branco, aqui não tem preto, aqui não tem gordo, aqui não tem magro, aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui não tem quem prega muito, quem prega pouco, quem canta muito, quem canta pouco, quem pula muito, quem pula pouco, quem roda muito, quem roda pouco. Aqui o que impera é que somos um nele, ele é quem tem que ser. Esse glória a Deus foi pouco demais. Eu sei que a mensagem ela vai entrando, não é? Mas eu preciso encerrar. E vou encerrar como? Com permissão do pastor Valdomiro. Posso pedir para ele ficar em pé? Pastor, fique em pé comigo se você puder. Eu vou te dar 1 minuto, é rápido, 1 minuto para você sair do lugar. De preferência mulher com mulher, homem com homem, para que não haja constrangimento. Procure alguém que você não conhece e fique do lado dessa pessoa, rapidinho. Bora irmão, vamos lá, rapidinho. Eu estou dando a oportunidade de gente pedir perdão sem passar constrangimento. Vai lá, irmão, vai lá. Todo mundo, bora, irmão, vamos lá, se mistura. Aqui todo mundo é crente. Isso, se aproxima, rapidinho, fica próximo, não saia. Escolha alguém e não saia. Fique do lado e não saia. É rápido. O incenso tem que entrar. O incenso tem que entrar. Eu tenho que liberar esse perdão hoje. O incenso, oh glória, oh glória, oh glória, tem que entrar hoje, Acabou essa história. Olha, o culto das irmãs, o jovem não vai. O culto do jovem, as irmãs não vai. O culto de adolescentes, o culto não é da irmã, não é do jovem, não é do adolescente. O culto é para ele, é ele quem é adorado, é um pelo outro. Quem está entendendo quem está ouvindo a voz de Deus? Fica do lado e fecha os teus olhos, rápido. Vai ser lindo o que Deus fará aqui. Vejo lágrimas e espero que seja de alegria, porque hoje Deus te traz para perto. E Ele está dizendo, só falta isso para virar teu cativeiro. Só isso. E por que falta isso? Porque você tem um acusador que te aponta e diz, olha, não trai a esposa, é certinho, não fornicou, tá limpo, tá separado, tá crente, mas se pisou no calo dele, ele fere com a espada que foi ferido. Hoje acabou, hoje a espada tá na bainha, e é só na cabeça do diabo que a gente vai bater. Quantos estão recebendo essa mensagem? Eu disse que seria sério,
Eu quero que você ore por esse irmão. Você pode fazer isto. Assembleano gosta de orar, então ore, abençoe o teu irmão. Eu vou te dar alguns minutos para você abençoar o teu irmão. Eu vou te dar alguns minutos para você abençoar a família do seu irmão. Eu vou te dar alguns minutos para você dizer para ele: olha, eu estou na guerra, mas se você está ferido, eu te levanto. Oh glória, eu quero que você ore por ele, dizendo: olha, você não está sozinha. Se eu estiver passando, ainda que eu não te conheça, estiver jogado na beira do caminho, eu vou parar o cavalo, eu vou descer do cavalo e vou te levar para o lugar onde tem cura. Quantos estão orando, irmão? Quantos estão orando? Quantos estão orando? Quantos estão orando? Enquanto você ora, eu vou pedir para Deus te renovar. Eu vou pedir para o Espírito de Deus confirmar esta mensagem. Oh glória! O Espírito de Deus. Oh Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Oh Deus, cicatriza essa ferida nesse coração. Que esta noite seja a noite do perdão, ó Pai. Pois a tua oração foi essa: assim como eu sou um em ti, que eles também sejam um, que sejamos um, que sejamos um, e não com amor fingido, que sejamos um, e não com amor falsificado, mas com teu amor perdoador, com teu amor que repreende, como foi repreendido para o bem aqui, Senhor, mas que consola, que edifica, que transforma. Vai recebendo a graça do Espírito de Deus. Receba essa graça para perdoar. Eu sei que não é fácil, mas Deus te dará graça. Eu sei que não é fácil, mas Deus te dará graça. Receba essa graça para ser um templo. Receba essa graça para fazer a diferença. Receba essa graça para ir a segunda milha. Receba essa graça. Se tu estás sentindo essa presença, eu espero você manifestar o dom de outras línguas. Eu espero você deixar fluir a torneira que estava fechada, porque te feriram e te machucaram. E eu sou ser humano como você, e eu sei que dói, mas Deus te dará graça. Deus te dará graça. Seja renovada. Seja renovado, seja abraçado pela misericórdia de Deus e constrangido com ela. Não existe mais eu, crava o teu eu na cruz. Crava esse teu eu na cruz, irmão. Este é o evangelho que tenho pregado a vós, que ameis uns aos outros.